Bom, esse vídeo aqui é um vídeo que foi enviado pelos meus camaradas Mari e Wellington. Mandaram esse vídeo aqui e queriam que eu comentasse, né? Tem 20 minutos, não sei quanto é que vai ficar o total dessa transmissão, depois que eu vou cortar para colocar os vídeos separadamente no YouTube. Mas esse vídeo foi enviado aí pelo Wellington e pela Mari. Eles queriam que eu fizesse um react. Então vamos lá assistir esse react aqui, certo? Aparentemente um canal de história. Eu sou estudante de história. Vamos ver se eu tenho algo a contribuir. O nome do vídeo é: O Brasil pode voltar a ser uma monarquia em 2026? Vamos lá. Que o Brasil já foi uma monarquia, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que a monarquia pode voltar para o Brasil em 2026. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Voltar para o Brasil em 2026 a monarquia é foda, hein? Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de um possível plebiscito para a volta da monarquia no Brasil. Depois de uma sugestão de uma... Ele tem uns livros bacanas aqui, hein? Ó. Stalin. Tem dois aqui que estão no plástico. Esse aqui é o do Domênico Losurdo. Não sei se esse aqui é do Domênico Losurdo. Não dá pra ver o nome dos autores. Porque eu só li o do Domênico Losurdo. E o do Domênico Losurdo sobre Stalin é muito bom, tá? É muito bom. É muito bom mesmo. O nome do livro é Stalin, História Crítica de uma Lenda Negra, de Domênico Losurdo. Eu não sei se é um desses aqui que ele tá aqui eu não reconheço a lombada porque ele é digital, certo? Ele tem também os títulos de Marx, Trotsky, tem uma seção comunismo aqui em cima tem Mao, né? Não sei se esse cara é comunista, não sei. Esses aqui parecem ser do Hobsbawm, esses brancos aqui, alguns deles, né? Daquelas edições de bolso, né? Que são enormes. Bom, vamos ver. A Comissão dos Direitos Humanos do Senado irá analisar um possível plebiscito para a volta da monarquia no Brasil em 2026. Esse possível plebiscito em 2026 perguntará ao povo brasileiro se eles querem a volta da monarquia, sim ou não. Mas afinal, seria justa essa volta da monarquia para o Brasil? É o que eu vou tentar te explicar nesse vídeo. Mas antes disso, eu preciso te explicar o que é uma monarquia, né? O que é essa forma de governo. Eu preciso te explicar como é que essa monarquia surgiu. E a terceira parte é que eu vou deixar para as implicações dessa possível volta da monarquia no Brasil. Então o vídeo vai ser dividido nessas três partes. Senta que lá vem a história. Bem, essa sugestão e essa votação lá no site do Senado partiu de um cidadão que habita o estado de São Paulo. Ele... Tinha que ser um paulistano, né? Tinha que ser um paulista, né? Não sei se isso. Nessa cidade ou foi no estado? Justo lá no site do Senado partiu de um cidadão que habita o estado de São Paulo. Estado de São Paulo, tinha que ser um paulista. Tinha que ser um monarquista paulista, tinha que ser... Eu pensava que era alguma coisa séria, que era alguma coisa, algum tratado da época do acordo que fizeram, né, com os militares, do golpe da República, né, e tal. Pensei que tinha sido alguma coisa que eu não sabia, né? Não, é só um random, monarquista random paulista querendo restaurar a monarquia, criando petição para restaurar a monarquia. Eu vou acelerar aqui para 1.25, tá, galera? É porque eu tenho TDAH. É isso, foda-se. Ele justificou que a República é falha, que a República falhou por conta da corrupção, do atraso econômico, do atraso político, e que seria melhor que a monarquia voltasse para arrumar essa bagunça que está o Brasil. Ei, cara, mas em 1993 não rolou um plebiscito aqui no Brasil para a volta da monarquia? Então, como vocês puderam perceber, hoje eu tenho a ajuda desse camarada aí, que ele tá me fazendo algumas perguntas para ajudar no desenvolvimento desse vídeo. Espero que vocês gostem da participação dele, comenta aqui se você tá gostando da participação dele. E sim, em 1993, aqui no Brasil, rolou um plebiscito sobre essa possível volta da monarquia. Esse plebiscito... Vocês já viram esse negócio desse plebiscito de 1993 para a volta da monarquia? 1993, por acaso, foi o ano que eu nasci. E aí teve um plebiscito para a volta da monarquia. Quer dizer, faz 31 anos, tá certo? Essa é a minha idade. Pois é. Tem umas propagandas da televisão. Se você procurar no YouTube, tem umas propagandas da televisão defendendo a volta da monarquia. É muito engraçado.
plebiscito já constava na Constituição Brasileira de 1888 e ele seria marcado 5 anos depois da Constituição entrar em validade, ou seja, no ano de 1993. Só que ele seria para o final de 1993, só que adiantaram para 21 de abril de 1993, justamente no dia de Tiradentes, o herói republicano. E esse plebiscito de 1993 perguntava se os brasileiros queriam presidencialismo, se queriam parlamentarismo ou se queriam uma monarquia parlamentarista. E no final, ganhou o presidencialismo com mais de 60% dos votos. Os monarquistas tiveram apenas 10% dos votos. Ah, tá. Agora sim. Caralho, 10% defendendo a monarquia ainda é muita coisa, hein? Eu acho que era talvez uma galera que votou de zoeira mesmo, tipo assim, ou uma galera que achava legal do desenho, do filme, né? 33, eu acho que era bem capaz de ter uma galera meio alienada, assim, que achava bonita a rainha da Inglaterra e tal, por isso achou que a monarquia no Brasil talvez fosse uma coisa legal. Eu entendi, mas sabe o que eu ainda não entendo? Sei não, me conta aí, o que tu quer saber? Afinal, o que é uma monarquia? Bem, resumidamente, é uma forma de governo em que o rei é o chefe de Estado. E a partir daí, dependendo da forma de monarquia que ele adotar, ele vai poder propor leis, propor orçamentos, vetar leis, criar leis, cuidar do orçamento e também cuidar do exército, entre outras coisas. Tá, mas espera aí. Você disse formas de monarquia. Tá certo isso? Tá sim, é porque existe mais de uma forma de monarquia. Uma forma de monarquia que é uma das mais antigas, que tem lá desde a antiguidade, é a monarquia teocrática, onde o rei, além de Era secretamente um vídeo educacional, galera. Era secretamente um vídeo educacional. ele ser um chefe político, ele é um chefe religioso. Então ele detém o poder político e o poder religioso. Atualmente considera-se que 2 países são monarquias teocráticas. O Vaticano, onde o Papa detém o poder político e religioso, apesar dele ser eleito, né, entre os partidários, entre os bispos, e o Irã, ele também é considerado uma monarquia teocrática. Outra forma de monarquia muito conhecida é a monarquia absolutista. Ela que surgiu ali no final da Idade Média, com o início da Era Moderna, e teve seu auge durante o século XVII, principalmente no reinado do Rei Sol. E essa monarquia absolutista, ela se caracteriza pelo rei ele deter a maior parte do poder, quase poderes absolutos. Não era absoluto, como se fala no nome, né, até absolutismo, mas ele tinha 99% dos poderes. Alguns reis, como Luís XIV, ele chegou a governar até sem ministros, sem gente ali para podar o poder dele. Então ele tinha um poder quase que absoluto, digamos assim. E atualmente... Que é uma forma de governo bem merda, né? Você vê que ele falou que tem os reis absolutistas mesmo da Idade Média, alguns deles tinham ministros, né? Porque você precisa ter ministro de Estado. O rei ele detinha o poder quase absoluto, mas ele tinha conselheiros, tinha gente que trabalhava na corte, que informava ele, que discutia, né? Não é o cara sozinho, comanda tudo o tempo todo, tem toda a vontade, tem todas as opiniões. Né? Isso é uma coisa que tipo assim, muito difícil de acontecer. Né? Tem que ser um reino muito pequeno mesmo. Nos estados feudais da Europa medieval já eram estados muito grandes para uma pessoa governar sozinha assim. Por isso mesmo tem os nobres, né, que são condes, duques, etc., que são sublocações, né, desse poder centralizado, justamente porque não pode uma pessoa só mandar em tudo, né? Que é o que os liberais gostam de falar da União Soviética, como se Stalin sozinho, a União Soviética, que era tipo 1/3 do planeta Terra, Stalin sozinho mandava em tudo, né? Os caras acreditam realmente nisso, né? Você vê um nível de maluquice. Mas voltando ao assunto aqui, que não tem nada a ver com União Soviética, o vídeo. A Arábia Saudita seria um exemplo de uma monarquia absoluta, onde o rei detém todos os poderes. E a partir do século XVII até os dias atuais, a gente tem a forma de monarquia que é a monarquia constitucional ou parlamentarista, onde o rei ele perde quase todos os seus poderes e passa a ser apenas uma figura cerimonial. E como exemplo, a gente tem a maior parte das monarquias do mundo, como a monarquia da Grã-Bretanha, que é a mais famosa, mas também a gente tem a da Suécia, a gente tem a do Japão, a gente tem a da Holanda e por aí vai. Essas são monarquias, só que quem manda lá é o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento. Por isso que ela tem o nome monarquia parlamentarista ou monarquia constitucional, porque tem uma constituição onde o rei ele deve obedecer. E esse rei, numa monarquia constitucional parlamentarista, ele dá apenas conselhos para o primeiro-ministro. E ele também age como uma figura diplomática. Então, se ele vê uma lei que está lá... Eu perdi uma parte aqui, porque a minha irmã veio falar comigo, mas ele está falando da organização da monarquia parlamentarista na Inglaterra, né? Que o rei seria uma figurehead, né? Ornamental. Eu acho que eu perdi uma parte da explicação dele, acho que vou até voltar para ver. Monarquia, só que quem manda lá é o Japão, a gente tem a da Holanda e por aí vai. Essas são monarquias, só que quem manda lá é o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento. Por isso que ela tem o nome monarquia parlamentarista ou monarquia constitucional, porque tem uma constituição onde o rei ele deve obedecer.
E esse rei, numa monarquia constitucional parlamentarista, ele dá apenas conselhos para o primeiro-ministro. E ele também age como uma figura diplomática. Então, se ele vê uma lei que está lá no parlamento, onde ele não concorde, ele não pode falar e nem vetar. Ele também não pode propor leis, ele também não pode propor orçamento, também não pode declarar guerra e por aí vai. Tem uma coisa errada aqui, né? Quer dizer, ele está falando de formas de governo amplamente, né? Assim, a monarquia parlamentarista ou a monarquia constitucional, né? Ele está falando de forma ampla, de forma geral, o rei é uma figura diplomática, ornamental, que é chefe de Estado, que aconselha o primeiro-ministro, etc, etc. Né? Só que ele falou que o rei não tem poder de veto, né? Isso, no caso da Inglaterra, por exemplo, o rei tem o poder de veto sobre as leis do parlamento. Ele tem. A rainha Elizabeth, ela escolheu nunca vetar nada, né? Mesmo quando o povo queria que ela vetasse, né? Na época da Margaret Thatcher, teve umas comoções com relação a isso, né? Que queriam que a rainha regulasse, vetasse, reduzisse o poder da Margaret Thatcher, porque o governo dela foi muito ruim para a classe trabalhadora na Inglaterra. A condição da classe trabalhadora na Inglaterra estava foda. A cachorra da minha vizinha não me dá uma prega, né? Enfim. São dois cachorros, eles estão latindo um contra o outro agora. Deixa eu fechar a janela, vai ficar um pouco escuro, mas talvez fique melhor de ouvir. Ok. Sim, queriam que a rainha limitasse os poderes, né, da Margaret Thatcher, porque o governo dela foi muito ruim para a classe trabalhadora. Alguns queriam até que ela expulsasse a primeira-ministra do cargo, que é uma atribuição da rainha, certo? A rainha tem essa atribuição. Ela pode vetar uma escolha do parlamento, inclusive o primeiro-ministro, pode escolher mudar, pode escolher vetar uma lei, e pode enviar sugestões também para o parlamento, né? Então, sim, a rainha tem essas atribuições. Acontece que a rainha Elizabeth, ela escolheu nunca fazer uso dessas atribuições, simplesmente. O regime da rainha Elizabeth é o mesmo do pai dela, né, e do tio, que foi rei brevemente antes dela. É o mesmo regime, certo? Ou seja, é a mesma organização de governo. Não mudou nada estruturalmente no governo da Inglaterra, do Reino Unido, depois que a rainha Elizabeth foi coroada, né? Não teve uma revolução, mudança constitucional, nova república, não teve nada disso, é o mesmo regime. Então ela tinha os mesmos poderes que o pai e o tio dela tinham. Só que ela escolheu não fazer uso desses poderes. Você pode argumentar que é porque a Inglaterra está passando uma transição histórica para um período mais republicano e, portanto, pelo costume, foi se deixando de lado essas atribuições da rainha e ela foi se tornando efetivamente mais uma figura ornamental. Você pode até argumentar isso, mas na prática ninguém garante que o rei Charles ou o próximo rei depois dele não vai exercer esses poderes que são atribuições da coroa. Ele é apenas uma figura representativa, cerimonial e, em alguns casos, diplomáticas. Em detalhe, em todas essas formas de monarquia que eu falei para vocês, o cargo do rei ele é vitalício, ou seja, o rei ele começa a reinar e ele só para de reinar quando ele morre. Em alguns casos ele pode abdicar, como em casos de doença, como aconteceu com alguns reis ao longo da história, ou caso ele seja deposto pela população, como aconteceu com Dom Pedro I aqui no Brasil. Também tem casos onde o rei ele passa para o filho, como foi o caso do rei da Espanha, o Juan Carlos I, que ele ficou envolvido em casos de corrupção, ele passou logo pro filho dele, deixou lá a batata assando pro filho dele e foi embora. E essa coisa do filho, da família, também é importante numa monarquia, porque esse cargo ele é hereditário, ele fica na mesma família de acordo com gerações em gerações. Então quando o pai, o rei, morre, quem assume é o príncipe, o filho dele. Se ele não tiver um filho, assume o parente próximo dele. E a partir desses reinados aí da mesma... Foi o que aconteceu com o tio da Elizabeth, né? Quem foi coroado foi o irmão, né? O pai dela era rei, aí ele depois passou a coroa. Não, foi o contrário, não é isso? Foi o contrário. O tio dela é que era rei e passou a coroa pro pai dela, e por isso ela herdou. Eu tô confundindo, mas passou de um irmão pro outro, né? No caso, porque não tinha um herdeiro, né? Porque o tio da Elizabeth era um nazi, era um apoiador nazi, e teve que abrir mão da coroa, né? E a coroa acabou caindo na cabeça da Elizabeth, né? Eu sou formado em História da Inglaterra por The Crown, gente. Essa é a minha base, tá certo? Eu fiz um curso Renata Barreto de The Crown.
mesma família, cria-se as chamadas dinastias. Tá, mas antes de tu explicar essa história aí pra mim, pro pessoal, acho melhor você informar, você lembrar o pessoal de que dá pra se tornar membro do canal, porque eles estão perdendo um vídeo por semana. Então esse é o momento. Gente, se inscrevam, deem like, virem membro do canal. Eu nem tenho programa nenhum no canal. Muito bom de você lembrar isso, que é muito importante. E rapaz, bem lembrado, bem lembrado. Esse é o momento de lembrar vocês que vocês podem se tornar membro do canal e em troca receber vídeos exclusivos. Só quem é StoryTuber, que faz parte do clube de membros do canal, que faz parte do StoryToFlix, recebe um vídeo exclusivo por semana. E ó, pra fazer parte do clube de membros não paga quase nada, só R$ 2,99 ao mês. Aqui na tela tá passando os últimos vídeos que saíram aqui para os membros. Saiu série sobre a Revolução Russa, sobre a Rainha Vitória, a Primeira Guerra, tem vlog, tem versões estendidas, tem muito vídeo exclusivo aí pra você maratonar. Perde tempo não, se torna membro do canal. Agora eu quero saber como é que surgiram essas monarquias. Bem, ali no final da Idade Média e início da Era Moderna, começou a ocorrer a centralização política em torno do rei, na chamada formação dos Estados Nacionais. O que acontece? Durante a maior parte da Idade Média, A formação dos Estados Nacionais foi no século XVIII. A formação dos Estados Nacionais foi no século XVIII. Não sei se ele está querendo dizer aqui onde os nacionalistas vão buscar a identidade dos Estados Nacionais, lá depois da queda de Roma, etc., que teve um período de transição para a Alta Idade Média, né, em que foi se concentrando nesse processo que ele vai descrever aqui. Mas a formação dos Estados Nacionais foi só no século XVIII. a gente tinha um poder descentralizado. Existia rei, mas esse rei ele não tinha poderes absolutos em todos os territórios, porque ele dividiu essas funções entre os senhores feudais. Então o rei, em teoria, ele detinha um território, mas quem mandava naquele território era o senhor feudal, porque para melhor administrar, ele delegou a administração para o seu vassalo. Só que a partir do século XIV, a gente vai ter a crise da Idade Média, onde vai ocorrer a Grande Fome, a Peste Negra, vai ocorrer revoltas camponesas, a população vai entrar em greves e por aí vai. E esses nobres eles vão ficar enfraquecidos. Os senhores feudais que haviam recebido a terra do rei para administrar tinham seus exércitos. Só que por conta de guerras, por conta da fome, por conta da falta de alimentos, eles estavam enfraquecidos. Também por conta das revoltas camponesas, que eles tinham que tentar conter essas revoltas. E aí, para não perder as terras, o que eles fizeram? Se juntaram a nobres que estavam fortalecidos. No caso, esses nobres fortalecidos vieram a ser os reis. Eles também podiam se voltar aos reis, se eles viam que o rei tinha um exército forte para conter revoltas camponesas e conter invasões de outros senhores feudais, eles se juntavam aos reis para tentar conter essas revoltas e invasões. Então, nesse caso, o que ajudava o rei a centralizar o poder e a unificar o território era a sua força militar, o seu exército. Quando os nobres percebiam que aquele cara era capaz de conter as revoltas, era capaz de dar proteção, eles iam até lá e faziam acordos, devolviam a terra para o rei e o rei, em troca, dava cargos para essa nobreza. Depois que o rei foi lá, juntando território, ou por batalhas, ou por acordos, ou também por casamentos, ele tinha que montar a sua burocracia estatal. Então ele precisava de gente para administrar esse território, gente de confiança. E quem que ele escolheu para administrar? Olha ele falando da subdelegação de poder, né, da delegação de poder do rei. O rei não era, chamava-se monarquia absolutista, mas nunca foi uma pessoa que manda tudo o tempo inteiro, que é onisciente. Não existe isso. Tem que ter vassalo, tem que ter outros nobres para delegar função, tem que ter ministro, senão não acontece. Para esses territórios, acertou quem falou os nobres. Então os nobres eles saíram ganhando na centralização política do rei através dos cargos que eles ganharam, dos privilégios, dos territórios e por aí vai. E também da proteção, né? Claro, eles estavam protegidos ali pelo rei. Então os nobres legitimavam o poder do rei por conta desses privilégios que eles acabaram recebendo. Mas não apenas a nobreza ajudou o rei na centralização política e legitimou o poder desse rei. Outra classe que ajudou o rei a centralizar o poder foi a burguesia. E a burguesia não fez porque ela gostava do rei, que ela queria ver um The Crown da vida, porque ela queria ter títulos. Não, não foi por isso. Foi por outro motivo. A burguesia ela queria ajuda e facilitação nas transações comerciais. Então ela queria que o comércio florescesse. E o rei, ele precisava de dinheiro para equipar o exército, ele precisava de dinheiro para formar um exército, precisava de dinheiro para melhorar o seu território nacional. É aí que entra a burguesia, porque a burguesia tinha dinheiro e o rei tinha como ajudar a burguesia a realizar o seu comércio. Eis que o rei chegou para a burguesia e falou: olha, eu estou precisando aqui de dinheiro para equipar meu exército, para melhorar as estradas, para melhorar o território nacional, e você tem dinheiro, então me ajuda aqui. Aí a burguesia falou: eu vou te ajudar, mas em troca eu quero o quê? Unificação da moeda, unificação dos impostos, e eu também quero proteção para fazer minhas transações, para fazer comércio. Eu ando aqui na rua, aparece 2 bandidos numa moto, de capacete, eu já fico assustado, então eu quero essa proteção aí. Você é capaz de me dar? Aí o rei falou: eu sou capaz, e você me deu dinheiro aqui. Manda o Pix aí na minha conta para eu equipar esse exército. Então fechou. Veja o processo do capital começando a tomar o Estado, certo? Durante muito tempo ainda, os reis vão ter o poder político de fato, certo? Só que você tem uma gradual, porque é um processo, tá, gente? Muita gente pensa que, quando fala da origem do capitalismo, pensa que o capitalismo, ou os ANCAP maluco, né, que fala que tem capitalismo mais Mesopotâmia, mas assim, as pessoas sérias
vamos dizer que o capitalismo surgiu no século XVI, século XVI, século XVII, século XVIII, foi do desenvolvimento do capitalismo. Só que a classe burguesa já estava lá antes. E o processo é longo. Ele começa aqui no século XIV, né, XV, já começa o capital a pautar o poder dos reis. O poder ainda é dos reis, mas o capital está começando a pautar o Estado, que antes nunca foi o caso, certo? Na Alta Idade Média o capital nunca pautou o Estado. Em Roma, o capital nunca pautou o Estado. Na Grécia Antiga, nas polis fenícias, por exemplo, polis fenícias é ótimo, né? Nas cidades-estado fenícias, o capital nunca pautou o Estado, certo? Ele começa a pautar o Estado aqui nesse processo, né, de ascensão do poder da classe burguesa. O Engels vai dizer, no Anti-Dürer, inclusive, que o poder de fato já tinha se tornado, no século XVII, já tinha se tornado dos burgueses, né, da classe burguesa. E a coroa, o poder dos nobres, estava cada vez mais se tornando a figurehead que viria a ser hoje em dia, né? Então a Revolução Gloriosa na Inglaterra, ela vai aburguesando a nobreza, para que a nobreza se torne ao mesmo tempo burguesa, né? E aí o poder de fato está com os burgueses, né? Então você tem uma monarquia na Inglaterra, que a gente estava falando antes, né? Mas o poder de fato lá é da burguesia, é uma ditadura da burguesia, ou uma democracia burguesa, como você quiser chamar, né? Tanto quanto no Brasil, nos Estados Unidos, que não são monarquias, né? São repúblicas. Então o regime político-econômico é o mesmo, né? Ditadura da burguesia. E na França os caras mataram o rei, né? Fez a república. Fechou. Então, através dessa troca mútua entre o rei e a burguesia, pelo bem do comércio, tanto da nação quanto para o bolso do burguês, o rei teve o poder legitimado pela burguesia. E quanto ao povão, como é que eles aceitaram esse rei? Como é que o rei fez para convencer o povão? Bem, para o povão entra a justificativa do cacete. Caso se revoltasse, o rei utilizava o seu exército para meter o cacete. Só que não dava para ficar toda hora no cacete, né, fazendo com que a população aceitasse o poder desse monarca. É aí que entra as justificativas religiosas e filosóficas. Primeiramente, a Igreja Católica ela vai ajudar muito na centralização política do rei, com essa justificativa de que esse rei, ele merece ser rei, e a população em geral deve aceitar o poder dele. Isso a Igreja Católica ela vai utilizar uma justificativa muito forte, que é a teoria do poder divino do rei. Essa teoria surgiu com filósofos e membros da Igreja Católica, como Jacques Baudin e Jacques Bossuet. E ela legitimava o poder do rei porque aquela família real... Para os católicos, né, surge essa justificativa católica do poder divino do rei, né? Porém, na Roma Antiga e na Grécia Antiga, você já tinha, né, na Roma Antiga você já tinha a noção de que o imperador era escolhido pelos deuses. Na Grécia Antiga, você tinha regimes diferentes, né? Em Atenas era república, mas você tinha monarquias também, e as monarquias antes, você chama de polis, inclusive nas cidades e estados gregas, os reis gregos também eram reis escolhidos pelos deuses, né? Alexandre também foi escolhido por deuses, no Egito Antigo e na Mesopotâmia também. Então você tem uma tradição histórica, porque o que acontece? O que acontece é que a religião e a política no mundo antigo eram a mesma coisa, certo? Não é que os líderes se apropriavam do poder religioso e tal. Não, é que a religião, a política, a economia, certo? A literatura, era tudo uma coisa só no mundo antigo. Quando a gente tenta separar religião de literatura, e literatura de economia, e economia de política, isso são coisas do mundo moderno. No mundo antigo era tudo uma coisa só. Quando a gente tenta separar essas coisas no mundo antigo, a gente inevitavelmente sempre vai fazer análises erradas. Então veja, quando o cara começa, quando ele está falando aqui dos filósofos medievais que vão criar a teoria do poder divino do rei, não é que eles tiraram isso da cabeça deles, é porque já tinha uma tradição de onde vinha, né? A questão aqui é que em Roma foi se separando cada vez mais, né, o poder cívico dos imperadores do poder dos deuses, né? Até que depois, quando o Estado se apropria do cristianismo, ele sincretiza de volta. E daí, como o imperador romano passou a ser cristão, depois que o Império de Roma do Ocidente caiu, todos os reis também, né, da Europa, por consequência, também são cristãos e também têm que ser escolhidos por Deus, né? Só que aí Deus escolhe vários reis diferentes e aí acontece a Guerra dos 100 Anos, né?
ela foi escolhida por Deus para governar na Terra. Então o poder do rei, ele era divino. Ele foi escolhido por Deus para governar na Terra. Simples assim. E se você fosse contra ele, você estava indo contra quem? Contra Deus. Agora imagina o cara naquela época lá, né? Religioso, como é que ele era? Tu acha que ele ia contra o rei? Tu acha que ele ia contra Deus? Ia nada, né? Ia falar uma palavra aqui, mas falei não. Quase escapou. Ia porra nenhuma. Então aí a gente já tem duas justificativas fortes para o rei ser aceito, né? O seu exército, a força e a teoria do poder divino do rei, que ele é um escolhido de Deus para governar na Terra. Outra teoria é aquela do contrato social, onde vai surgir através da filosofia, de Maquiavel, de Dante Alighieri e principalmente de Thomas Hobbes. Tá, já fica como assim? Tá, Thomas Hobbes, ok. O contrato social, no caso o Leviatã, né? Eu adoro essa imagem aqui, é muito boa. A teoria ela fala de que o rei ele é o único capaz de evitar os conflitos entre a nação. Então ele vai ser um juiz capaz de resolver esses problemas sociais. É mais uma teoria do Estado, né? No caso do Thomas Hobbes, é uma teoria do Estado, não necessariamente do rei. Esses problemas políticos que existem dentro da nação. Então cada um que faz parte dessa nação, para não ter uma guerra de todos contra todos, como diria Hobbes, vai legitimar o poder desse rei para ele resolver esses conflitos. Então, em teoria, o que garantia o poder do rei ali no surgimento das monarquias na Idade Moderna seria o exército, a justificativa religiosa e a justificativa filosófica de que um rei seria capaz de governar pelo bem e prol da nação. Quando ele fala dessa teoria do Estado, que ele está mencionando aí do Hobbes, né, que o rei concentra esse poder, acontece que o Estado é personificado na figura do rei, né? Mas ele não está falando especificamente de monarquia, ele está falando do Estado. Maquiavel, quando ele se refere ao príncipe, que o príncipe é o governante, né? Não é que ele é o príncipe porque é uma monarquia e ele é filho do rei, né? O termo príncipe como filho do rei passou a ser para nós associada a essa ideia na Idade Média, né? Sim, então existia já na época de Maquiavel a ideia do príncipe como filho do rei. Só que príncipe vem do latim principis, que significa principal, está subentendido que é o cidadão principal, é o principal cidadão, certo? Que é um termo que nasce em Roma, no Império Romano. Não é isso? Então diz respeito ao governante. Diz respeito ao governante, que no caso de Roma, eles chamavam de monarca, que nós chamamos de Césares, né? Imperadores Césares. Né, que começaram quando começou a monarquia, né, o Império Romano, após o período da República, passaram a ser chamados de o monarca. Né, isso também o principis, o príncipe, ou o imperator, porque todos os generais eram imperatores. Né, e também Césares. Né, são títulos que o imperador de Roma teve. Certo? Então, no caso, se a gente fosse pegar, por exemplo, Maquiavel, quando ele fala do príncipe, o príncipe deve fazer isso, o príncipe deve fazer aquilo, o príncipe, no nosso caso brasileiro, por exemplo, pode facilmente ser o presidente, certo? O príncipe é o presidente, é o Lula, o Bolsonaro. O Bolsonaro era o príncipe do Brasil, tá certo? Nesse sentido de Maquiavel. Por quê? Porque ele está falando do poder de Estado. Está falando do poder de Estado. Então, na época de Maquiavel, você tinha ainda monarquias, né? Como poder político principal, porém, diferentes tipos de monarquias. Ele não está fazendo juízo de que tipo de governo você está falando, mas ele está sempre falando do poder de Estado, como deve ser exercido. Né? Ele está escrevendo, quando ele escreve o príncipe, ele escreve para um monarca, né, que vai assumir em Veneza, se não me engano. Eu tô falando meio de orelhada aqui, tá, pessoal? Talvez eu esteja falando alguma besteira. Mas é isso, o príncipe, ele é o governante, no caso, tá certo? Então essa teoria do Leviatã, do contrato social, é uma teoria de Estado. Na prática não era bem isso que acontecia, né? Tanto é que no século XVIII vai ocorrer várias revoluções para tentar tirar o poder desse rei, que até então era visto como uma figura divina governando na Terra. Outra coisa também é que na prática o rei governava através do seu exército, muitas vezes através de suborno, através de compra e por aí vai. Até porque naquela época não existia o conceito que a gente tem atualmente de corrupção. Esse conceito já é um conceito bem mais moderno e ele advém de um governo republicano. Porque na república a gente tem a coisa pública e a gente tem a coisa individual. O que é corrupção? É você tirar da coisa pública em benefício próprio, em benefício individual. Então esse conceito não existia naquela época, porque o rei, ele mandava no seu território nacional e tudo, na teoria, seria dele, né? Então ele não estava roubando o erário. A corrupção só passa a existir a partir do momento que você tem a separação do Estado, da religião, né, com o iluminismo, e aí você tem o erário público, coisa pública, né? Num sentido diferente do que era em Roma. Em Roma você tinha, na Grécia, você tinha a República, não é isso?
a res pública, né, coisa pública em latim, é isso, no caso de Roma. Só que você não tinha noção de corrupção, porque o dinheiro não era o principal fator do poder. Então, o que a gente chama de propina hoje era extremamente comum em Roma. Extremamente comum. E não era visto com maus olhos. Era uma coisa que era assim que funcionava. Né? Você paga o senador, você paga o pater-famílias, você paga o patrono. O patrono também paga seus clientes para fazer favores, né? Para ter relações de organização do Estado, do vegetismo romano. Tinha dinheiro que rolava pesado, obras de um lado para outro, de cima para baixo, de baixo para cima, tá certo? Para agradar o Senado, para agradar o imperador, para o imperador agradar o povo, para o Senado agradar o povo, né? Então, isso que a gente chama de propina hoje era comum no Império Romano, não era tido como crime. Né? Apenas depois do Iluminismo é que você vai ter a separação dos poderes e do poder de Estado da religião, como a gente conhece hoje, e a separação da coisa pública da vida privada, de forma que é possível a corrupção, né? Você lesar o erário público, passar a uma coisa da atribuição pública para a propriedade privada. Né? Por isso que toda a privatização é público. Ele estava pegando parte dele, o que lhe devia, digamos assim. Ok, muito bom, muito bonito, tal, tereréu. Mas caso a monarquia voltasse para o Brasil em 2026, qual seria a legitimidade... Sim, vamos entrar no assunto do vídeo agora, né? 14 minutos e meio, vamos lá. Tinha esquecido que o vídeo era sobre isso, pensei que era só aula sobre monarquia. Esse sistema? Bem, quanto à volta da monarquia aqui no Brasil em 2026, primeiramente a gente tem que falar quem é que seria esse bendito rei que seria colocado no trono brasileiro nessa remake, né? Remake da monarquia, ou Monarquia 2. Então, nesse caso dessa petição, caso a monarquia voltasse para o Brasil, quem seria o rei seria os descendentes de Dom Pedro II. E quem assumiria o trono até o momento seria Dom Bertrand, que é bisneto da princesa... Imagina esses bunda moles descendentes de Dom Pedro II. Esses olavistas bunda moles descendentes de Dom Pedro II. Imagina se esses caras fossem reis do Brasil. Puta merda. Isabel. Então eles assumiriam a monarquia por conta da teoria do bisneto da princesa Isabel. poder divino? Teoricamente sim. Afinal, quem defende a volta da monarquia defende que eles são moralmente superiores para governar o Brasil, porque eles não se envolveriam nos casos de corrupção que ocorrem com os brasileiros que são eleitos. Imagine, a corrupção ia voltar a ser uma coisa legal, basicamente. O que a gente chama de corrupção hoje não se aplicaria à família real. A família real é a família real. Ela beneficia quem ela quer, foda-se. Para os cargos políticos. Então, para eles, o rei seria essa figura superior moralmente que governaria em... A não ser que a gente fosse uma república parlamentarista, né? Mas não é isso que defendem, inclusive, muitos desses ANCAP malucos aí. ANCAP maluco não, né? Mas os monarquistas tipo Paulo Cogos. Em prol da nação, sem benefício próprio. Mas aí eu pergunto a vocês, o que faz essa família merecer o trono brasileiro? Porque a diferença entre ANCAP e monarquista é muito tênue, na verdade. Porque o fim lógico do anarcocapitalismo é o feudalismo. Então, obviamente, você vai terminar com a monarquia. Apenas serem descendentes de Dom Pedro II? E digo mais, qual o mérito nisso, ser descendente de Dom Pedro II? Eles não são Dom Pedro II, eles são os descendentes. E terceiro, eu pergunto a você... Dom Pedro II também não tinha mérito nenhum de ser Dom Pedro II, né? A grande crítica do iluminismo, que vai levar às repúblicas no mundo inteiro, é exatamente essa, né? Ele não tem nenhum mérito, ele não tem nenhuma razão pela qual ele deveria ser chefe de Estado. A aristocracia já se degenerou extremamente desde os tempos áureos da aristocracia grega e mesopotâmica, enfim, né? Que foi no mundo antigo lá, tipo, uns 4, 5, 6 mil antes de Cristo, tá ligado? É o auge das aristocracias. De lá pra cá decaiu pra caralho. Nós seríamos governados por essa família por conta da teoria do poder divino dos reis. Eles seriam escolhidos por Deus, passando tal, tereréu, até chegar aos dias atuais, que esse seria o único mérito. Bem, pelo menos na minha visão, mas eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. Mas tem um comentário aqui no teu vídeo lá do Reels, lá no Instagram, que tá dizendo aqui, ó, que a monarquia ela é muito mais barata de manter do que uma república. Isso aí é verdade? Bem, como o cara me perguntou aqui, que eu ainda não tenho o nome pra eu ia responder, mas eu acho que ele vai. esse personagem, eu vou criar um nome pra ele, vocês podem sugerir aí. E também me perguntaram num vídeo que eu fiz lá para o Instagram a respeito de que uma monarquia não seria mais barata do que uma república. Afinal, esses políticos aí gastam demais, a gente também gasta demais com os salários deles, entre outros penuricários, se não seria mais barato uma monarquia do que uma república. Então, como é que eu posso falar pra vocês? Tem até o comentário falando que seria melhor sustentar uma família real do que sustentar esses... Eu prefiro sustentar uma família real do que os políticos de hoje. Imagine ser tão lambibota de colonizador que você quer. Eu quero aquela
do petista, né? Eu quero sustentar a monarquia, eu quero lamber bota de monarca. Esses caras aí. Políticos. E eu tenho uma péssima notícia. Por quê? No caso, se adotarmos uma monarquia constitucional, esse rei ele vai ter poder apenas cerimonial. Quem vai mandar de fato no Brasil será o primeiro-ministro. Então, mas não é isso que eles querem, né? Eles querem uma monarquia absoluta, esse é o problema. No caso, se a gente mudasse para monarquia parlamentarista, ia mudar pouco do que o Brasil. Hoje, na prática, é um parlamentarismo, né? Um presidencialismo simbólico. E esse primeiro-ministro é eleito onde? No parlamento. Ou seja, quem é que vai ter mais poder no Brasil? O parlamento, senadores e deputados. Então, se hoje nós temos senadores, deputados, vereadores, governadores e por aí vai, eles continuarão numa monarquia constitucional. Então, nós iremos pagar para eles, salário, penduricalhos e por aí vai, e sustentar uma família real. Então, essa economia que o pessoal acha que vai ter... E o povo ainda nem tem direito de escolher diretamente os seus governantes na Inglaterra. A democracia da Inglaterra é bem... Tá ligado? Venezuela é muito mais democrática que a Inglaterra. Nem tem na comparação. Vai ter. Por quê? Manteremos o Senado, manteremos a Câmara dos Deputados, manteremos o STF e por aí vai. O que vai aumentar é pagar uma estadia, proteção e por aí viagens para uma família real, para ela ter um poder apenas cerimonial. Agora, esse comentário aqui tá bom, eu quero ver se tu vai saber responder, porque ele tá dizendo aqui, ó, que Suécia, Japão, Grã-Bretanha são monarquias e são países desenvolvidos, enquanto tem repúblicas aí que estão falidas, como a do Brasil, a Argentina. Bom que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser monarquia e ser desenvolvido. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E por aí vai. Como é que tu explica essa história aí? Bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os países serem ricos e serem monarquias é apesar das monarquias. Porque o grande processo que ocorreu a partir do século XVII... Não é apesar, né? Mas não tem nada a ver. Principalmente após o iluminismo, de tirar o poder do rei, o poder absoluto, para a monarquia constitucional, foi o movimento que fez com que essas nações se desenvolvessem. Só pegar o caso da Inglaterra. O rei, quando ele começou a atrapalhar a burguesia no seu comércio, quando ele começou a atrapalhar a nobreza, ele foi cortado a cabeça, o rei Charles I. E, a partir dali... Eu sou Charles II, meu pai é Charles, então... A burguesia chegou ao parlamento, instituiu leis que facilitassem o comércio, que alavancassem o comércio, acumulassem riqueza. Bum! No século XVIII a gente tem a Revolução Industrial. Então a queda de uma monarquia absoluta para uma monarquia constitucional, com a burguesia chegando ao parlamento, foi a chave para a Inglaterra se desenvolver. Então ela se desenvolveu porque derrubou o rei absoluto e colocou a monarquia constitucional. Nada disso que ele falou tá errado, tá? Onde o poder estava no parlamento. E para não me estender muito nesse vídeo, eu não vou nem falar o que esses monarcas fizeram lá com a África durante o século XIX, aqui com a América durante o século XV, XVI, XVII, para não me estender, né? Porque a chave para essas nações serem ricas atualmente, o passado, né? O passado recente aí que a gente já viveu. Mas enfim, essa... A chave para essas nações serem ricas aí, qual é? É a gente ser pobre. A chave para essas nações aí serem ricas é a gente ser pobre, é isso que é. As nações que são monarquias atualmente, monarquias constitucionais, elas são desenvolvidas apesar das monarquias. Então, para a gente finalizar, eu quero falar algumas questões sobre essa possível volta da monarquia. O que a gente pode encontrar de concreto? Qual seria a mudança? Já que não haveria economia, já que o poder do rei ele não mandaria de fato, porque o poder ficaria com o parlamento, com o primeiro-ministro. Então, por exemplo, ele não teria poder para fechar o Congresso, já que ele não está gostando daqueles congressistas, ele fecha, expulsa todo mundo e manda o povo brasileiro votar. Não, isso não aconteceria. Se isso acontecesse, seria mais fácil se tornar uma autocracia ou uma ditadura. O rei também ele não vai poder propor orçamento, ele também não vai poder propor... Na prática o que é, né? É uma autocracia ou uma ditadura. O reinado absoluto, a monarquia absoluta é isso, uma ditadura. Inclusive, se chamava em Roma no começo, ditadura. Propor leis, ele vai ser só uma figura cerimonial. Ele vai viajar para fazer encontros diplomáticos, ele vai falar à nação, ele vai dar conselhos para o primeiro-ministro e por aí vai. Isso seria viável? Então, para a gente finalizar, eu tenho alguns questionamentos aqui, principalmente para quem quer a volta da monarquia. É um papo para a gente rolar aqui nos comentários. Eu vou perguntar e vocês respondem nos comentários. Caso tenha muitos comentários, perguntas, críticas e por aí vai, a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo futuramente. Só respondendo nos comentários, espero que vocês não metam além em mim aí. Mas, enfim, o primeiro questionamento é: qual seria o mérito de colocar os descendentes de Dom Pedro II como monarcas aqui no Brasil em pleno 2026? Nenhum, né? Nenhum mérito. A resposta para a sua pergunta é: mérito nenhum. Eles são olavistas, eles não têm o direito, esses caras não deveriam ter nenhum direito de participar da República. Não por serem descendentes de Dom Pedro, mas por serem olavistas. Honestamente, um olavista não deveria ter o direito de participar da República, como esses caras que tem um príncipe aí que, se não me engano, é senador. Estamos falando aqui de meritocracia. Qual seria o mérito deles de serem monarcas, serem sustentados pelos brasileiros e ganharem... E eles já são, né? Eles já são sustentados pelos brasileiros. Não sei se vocês sabem, mas tem um imposto lá na cidade que eles vivem, se não me engano, Maringá, nos Estados Unidos.
Maricá. Maringá é do Paraná. Maricá, eu acho, que é no Rio de Janeiro. Eles têm um imposto especial que é só para sustentar a família real. Comodidades, digamos assim. Segundo questionamento é, qual seria a vantagem de acabarmos com a república e colocar a monarquia no lugar? Já que o monarca ele não iria propor leis, ele não poderia fechar o parlamento, ele não vai poder propor orçamento, ele não vai poder fazer decisões. Depende. Se você fosse substituir a república por uma monarquia parlamentarista, você teria que reescrever a Constituição, certo? Teria que reescrever a Constituição. Então aí você tem que ver quais seriam as atribuições do rei, o que ele poderia, o que ele não poderia fazer. Isso que o nosso camarada aqui, não sei o nome dele, do Story Tool está falando, é de forma ampla, de forma geral. Normalmente não é assim, né? Mas você tem, por exemplo, na Arábia Saudita, que os reis eles têm o poder de fazer o que quer, manda e faz o que quer, tá certo? O Brasil poderia ser assim também, em tese, não tem por que não, tá certo? Você tem que ver quais seria, no caso, o pacto, né? Que hoje tem o pacto federativo, né? Tem as atribuições do presidente, dos parlamentares, deputado, senador, etc., do judiciário, tudo isso é designado na Constituição, né? Então teria que ter uma nova Constituição, a gente veria como é que o rei se comportaria, quais seriam as atribuições do rei, né? Não que alguém vá, né? É óbvio que isso não vai acontecer da gente, pelo amor de Deus. Políticas de fato. Quem vai fazer é o primeiro-ministro. E o terceiro questionamento é, você é a favor ou contra da volta da monarquia no Brasil em 2026? Então são esses os questionamentos, espero a resposta de vocês aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Não sou nem a favor nem contra, eu só acho que é ridículo. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. A ideia desse vídeo veio depois que eu fiz um vídeo lá para o Instagram, um Reels, porque o pessoal comentou muito, uns era contra, outros era a favor, tava dando justificativa, outros estavam detonando e por aí vai. Tive essa ideia de fazer um vídeo mais longo para trazer aqui para o YouTube essa discussão. Espero que vocês tenham gostado. No mais, se você ainda não é membro, considere se tornar membro, porque tem muito vídeo exclusivo. Gostamos, camarada, gostamos. Beleza, eu acho que eu vou ficar por aqui. Vou assistir os outros 2 da manhã ou algum outro dia, beleza? Espero que vocês tenham gostado e eu vou dividir isso aqui para colocar no YouTube depois. Beleza, pessoal? Falou!